Fala aí pessoal, bem-vindos ao Diário da Mentalidade e Emoções. Renove a sua decisão hoje. Todos os dias é uma oportunidade para você renovar a sua decisão. E como de costume, eu trago aquelas duas frases, uma sobre mentalidade e outra sobre emoções. Na frase sobre mentalidade diz o seguinte: o aprendizado constante é o segredo da evolução. E na frase sobre emoções diz o seguinte: sentir é viver, equilibrar é prosperar. Pense nisso. E nesse quarto vídeo, falando sobre educação financeira e trazendo sobre finanças básicas, eu trago o quarto item que é importante, é a leitura. Você buscar forma de aprender sobre finanças básicas, aprender sobre educação financeira. E quero compartilhar com vocês esse livro chamado Finanças na Vida Real, de André Bona. Foi um livro que eu ganhei de um amigo, meu amigo Wilton, me cedeu, me presenteou esse livro. Sim, quero agradecer, é um livro muito bom para quem quer iniciar a sua finança básica, quer começar a aprender a lidar com essa questão do dinheiro, né? Então esse livro ele é fantástico. E hoje eu vou compartilhar com vocês algum trecho, né, desse livro que eu separei, né, alguns pontos, e se possível ao longo dos demais vídeos eu estarei trazendo alguma coisa relacionada a esse livro, tá bom? Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: aproximadamente 20 anos atrás eu aprendi uma frase que me chamou a atenção. Ela fala o seguinte: quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Então, leitura, a gente precisa desenvolver a leitura. Eu, como tenho particularmente uma paixão que é desenhar, eu estou desenvolvendo agora também a questão da paixão por leitura, né? Então, essa semana eu ganhei um livro de um amigo, né? O nome do livro, esse livro é O Segredo, um livro muito bom, né? Quero também agradecer meu amigo Almir, né? Pôde me ceder esse livro aí, estou gostando muito desse livro. Então, meus queridos, o que eu quero deixar para vocês é leiam, busquem aprender sobre finanças básicas. Isso é fundamental para a gente poder assim, avançar e melhorar a nossa concepção com relação ao dinheiro, tá bom? Então, quero mais uma vez assim, agradecer e vamos ao vídeo. Por acaso sou durona? Organizada? Não controlo nem a minha conta bancária. Como eu falei em vídeos anteriores, eu estou desenvolvendo um e-book e esse e-book ele vem falando sobre alguns pontos para você começar a criar a sua finança pessoal, começar a dar uma atenção para essa questão da educação financeira. E o e-book já está pronto, falta só colocar numa plataforma para poder em breve estar disponibilizando ele. Então, assim, desde já quero pedir o seu apoio, né? Você poder, de repente, comprar esse e-book, mas mais no sentido de autoajuda, se ajudar nessa caminhada de finanças básicas, nessa caminhada de educação financeira. Então, quero agradecer por essa oportunidade e dizer: invista no conhecimento, invista no seu aprendizado. Pode ser que alguns pensem que é só mais um curso, é só mais uma coisa para vender, né? Então, o propósito não é esse. Depende muito de como que a pessoa entende, como que ela interpreta essa questão. Mas é uma forma de poder ajudar, né, por um preço bem baixo, bem pequeno, para que possa dar um caminho, dar uma jornada de como começar nessa questão das finanças básicas. A finança básica é o primeiro caminho, é o começo de uma mudança de realidade. Então, eu estou aqui aprendendo, estou compartilhando com vocês, e quando eu tomei essa atitude de começar a olhar para essa questão das finanças básicas e olhar para a questão da educação financeira,
e buscar isso por meio da leitura, por meio do aprendizado, né? É uma forma assim que eu consegui dar uma visão melhor para a minha vida, tá bom? Então estou compartilhando isso com vocês. Então em breve, provavelmente no próximo vídeo, estarei disponibilizando, né, esse e-book aí para que quem sentiu o desejo de investir vai estar à disposição aí, tá bom? Muito obrigado. Então, como eu falei para vocês, esse quarto vídeo é um vídeo voltado para que seja um exemplo nessa caminhada na busca das suas finanças pessoais, ou seja, na sua educação financeira. Por que eu coloquei a questão de ler, né? Ter livro, fazer leitura nesse sentido? Eu quero aqui compartilhar com vocês, eu ganhei esse livro de um amigo, né, meu amigo Wilton, ele me deu esse livro, é um livro muito bom, e esse livro, ele mostra de uma forma bem clara um caminho para poder começar a própria educação básica, né, financeira básica, e começar a se mudar essa questão da mentalidade sobre educação financeira. Só que antes eu queria compartilhar com vocês o seguinte, no primeiro vídeo, né, eu fiz um vídeo sobre finanças básicas falando sobre reflexão. O primeiro ponto é fazer essa reflexão sobre essa condição de educação financeira, de finanças básicas. No segundo vídeo, eu lancei uma pesquisa da Febraban, né, uma pesquisa recente da Febraban, que fala sobre essa busca pela educação financeira, fala o comportamento das pessoas com relação à questão da educação financeira. Então eu pude estar passando, né, esse segundo vídeo dessa forma. E no terceiro vídeo eu falei sobre a autorreflexão, né? Então no primeiro foi uma reflexão, olhando assim num todo, né, num contexto mais amplo, e no terceiro vídeo eu falei sobre a autorreflexão, o olhar pessoal para essa questão, né, da educação financeira, essa questão da finanças básicas. Então, assim, trazendo um contexto mais pessoal, como que eu enxergo isso? Como que eu olho isso? Né? Então, foram esses 3 pontos que foram os primeiros vídeos. Foi a reflexão, foi uma pesquisa falando sobre a situação atual das pessoas no Brasil, com relação à questão da educação financeira, e também foi sobre a autorreflexão, né? Um olhar a partir de mim, a partir de nós, para esse movimento de educação financeira. E hoje eu trago, né, esse livro, o livro de André Bona, como quarto vídeo, né, e como quarto visão para começar a buscar essa transformação, né? Eu sei que existe aí várias receitas, várias coisas aí na internet, né, para as pessoas buscarem isso, né, conseguirem isso, né? Mas eu estou nessa minha questão assim, mais pessoal. O que eu estou passando para vocês, compartilhando com vocês, é uma questão mais pessoal minha, e eu estou trazendo isso, né, esse conhecimento que eu estou tendo, esse aprendizado, para poder, assim, de alguma forma, ajudar e contribuir vocês. Mas que esse olhar para a questão da educação financeira, para a visão financeira, ele é muito importante, né? Porque tudo, queira ou não, tudo as pessoas precisam de dinheiro. Por mais que exista um tabu, por mais que exista uma propaganda meio que desproporcional, né? Entre camada rica, camada pobre e tal, mas a questão é como nós enxergamos e vemos o dinheiro, né? Então, a questão, no meu ponto de vista, não é o dinheiro em si, mas o que ele pode contribuir para as nossas vidas, o que ele pode ajudar para as nossas vidas. Tá bom, pessoal? E tirando um pouco essa visão da questão, né, do dinheiro em si, né, eu quero trazer assim, mais uma reflexão nesse vídeo hoje, sobre essa questão, né, da importância do dinheiro. Então, vamos falar como que é difícil, como que é ruim para as pessoas que não conseguem ter um dinheiro que a mantém suficientemente,
né? Basicamente falando assim, né? Então, assim, é muito difícil quando você quer comprar alguma coisa, tem necessidade de alguma coisa e não se tem dinheiro para isso. Então, falar de dinheiro, ele traz essas questões. Mas vamos fazer uma reflexão, né? Quem aqui já não passou dificuldade? Quem aqui já até não passou fome por falta, assim, não ter o que comer, né? E não ter dinheiro para isso. E quando tem o dinheiro, ele é muito pouco. Então, assim, só quem realmente passa dificuldade para pagar uma conta, para fazer umas compras, né? Tudo isso, sabe como que é difícil, como que é ruim isso. Então, olhando o dinheiro nesse sentido, não da questão de riqueza, que tem que esbanjar, eu falei, não estou falando nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo que existe, né, um preconceito para quem tem muito dinheiro, que as pessoas, né, acabam criando um preconceito para quem tem muito dinheiro, e também é assim, muito ruim para quem não tem também, né? Não tem nem o básico para poder manter ali o seu sustento, manter né, a sua família. Então, assim, é muito ruim. O ideal é que as pessoas tenham o suficiente para poder pagar suas contas, poder se manter, poder ter né, um plano de saúde, poder ter, né, por causa das defasagens, né, dos órgãos públicos, né, vamos falar assim, né? Então, é nesse sentido. Então, faltar dinheiro é muito ruim, é muito ruim. Só sabe quem passa por isso. Quem nunca passou, que não está aí, de repente não vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, eu trago essa reflexão também nesse vídeo e que a gente possa mudar essa mentalidade e começar a enxergar de uma forma diferente, tá bom? Então, esse livro de André Bona, né, ele traz alguns pontos aqui que é interessante, né? Eu vou destacar hoje para vocês 3 pontos desse livro. Eu quero, sim, né, compartilhar com vocês, né, e, se possível, mais para frente, vou compartilhar alguns outros detalhes também, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, lá a apresentação, eu vou hoje passar a apresentação do livro, né? Na apresentação do livro, o autor, né, o André Bona, ele fala de dois pontos, né? O primeiro ponto que ele fala de 2 habilidades, que nós precisamos desenvolver 2 habilidades. Uma é a habilidade financeira, ele fala, né? A gente precisa ter, assim, desenvolver essa questão da habilidade financeira, é um dos motivos de eu estar trazendo esses vídeos, né, sobre questão financeira. E outro é sobre gestão de tempo. Então, são 2 coisas que é importante. A habilidade financeira e a gestão de tempo. Esse ele traz no primeiro ponto. Por que ele traz esses 2 pontos, né? Ele fala que isso é para ter essa qualidade de vida. Foi o que eu acabei de falar anteriormente sobre a dificuldade de você não ter um dinheiro para pagar suas contas, não ter um dinheiro para se manter, né? Então, assim, é importante a gente criar essa habilidade, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante nesse sentido. Ele fala o seguinte, que dentre essas habilidades, ele falou, né, eu particularmente destaco 2, que é a habilidade financeira e a gestão de tempo. Aí ele fala que a habilidade financeira, né, ela refere-se ao nível de compreensão e comportamento que devemos ter frente às nossas decisões financeiras no dia a dia, né? Então ele fala sobre a compreensão e o comportamento que a gente precisa ter. Então, essas são as 2 habilidades financeiras, né? Da compreensão e comportamento. E ele fala que a habilidade de gestão de tempo, né? Ele diz o seguinte, também é fundamental, pois gerenciar sua rotina priorizando aquilo que é mais importante e evitando aquilo que não traz benefício permite ter foco. E com foco você equilibra melhor a qualidade de todas as variáveis da vida. Ele fala tais como trabalho, família, lazer, estudo, atividade física, entre outros. Então, se tem habilidade financeira, provavelmente você, né, precisa trabalhar a questão do tempo também para você ter um tempo melhor
para se dedicar a essas outras coisas que ele falou aqui. Ok? No segundo ponto, o que ele traz é o seguinte, ele fala que educação financeira e finanças pessoais, né, não é só para especialista. Então ele fala que existem dois componentes. O primeiro componente é o técnico financeiro e o segundo componente é o comportamental. Mas eu vou ler um trecho do livro para vocês entenderem melhor. Ele diz o seguinte: talvez você esteja pensando que finanças seja um tema complicado, uma área do conhecimento que é perfeitamente adequada apenas para economistas e consultores financeiros de altíssimo nível intelectual, né? Ele fala nesse sentido. Ele fala o seguinte: posso assegurar que essa não é a realidade. O desenvolvimento das habilidades financeiras envolve dois componentes, né, que eu acabei de falar, que é o componente técnico-financeiro e o comportamental. Isso significa que muita coisa tem técnica. Então ele fala que muita coisa tem técnica e precisa ser aprendida. Porém, outra parte significativa dessa habilidade está relacionada ao seu comportamento. E isso não se restringe meramente às finanças do dia a dia. Até dentro dos círculos, olha só que interessante, até dentro dos círculos de indivíduos com conhecimento avançado, o componente comportamental é de suma importância. Então, ele fala aqui que dentre esses dois, a questão do financeiro, né, o técnico financeiro e o comportamental, né, o mais importante é o comportamental, porque o técnico financeiro nós podemos aprender, que é justamente isso que eu estou fazendo com vocês, ensinando alguns passos, falando. Então, esse comportamento técnico financeiro é quando a gente busca esse conhecimento para aprender sobre esse tema, né? E existe a questão comportamental, que eu quero compartilhar com vocês, que ele deixa até uma história aqui, que é interessante, né? Sobre essa questão do comportamento. Ele nesse livro, né, ele cita um trecho do livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Benjamin Graham. Ele diz o seguinte, né? No livro de Benjamin Graham está escrito o seguinte: vimos muito mais dinheiro ser ganho e mantido por pessoas comuns que eram, por temperamento, mais bem talhadas para o processo de investimento do que as que não tinham essa qualidade, muito embora elas tivessem um amplo conhecimento das finanças, contabilidade e dos meandros do mercado financeiro. Então, o que ele diz nesse sentido, né? Essas pessoas, mesmo trabalhando no mercado financeiro, mesmo tendo esse conhecimento técnico, eles não tinham comportamento e acabavam fazendo o quê? Acabavam jogando por água abaixo tudo aquilo que eles vinham buscar, que era a própria educação financeira, ou era a própria questão, né, das finanças. Então, esse é o segundo ponto que eu queria que eu compartilhe com vocês, que é sobre o técnico financeiro, que se busca através de conhecimento, e o segundo, que é o comportamental. Esse comportamental, ele é o mais importante, né? Então, reflita como que está o seu comportamento com essa questão da educação financeira. Tá bom? Então, assim, no terceiro ponto, né, que ele traz essa história de Benjamin Graham, falando, né, das pessoas que trabalhavam no mercado financeiro. Então, ele já verificava naquela época, né, esse autor do livro já observava naquela época que aquelas pessoas, né, mesmo estando no mercado financeiro, eles não tinham um sucesso porque não tinham um comportamento adequado para o que eles aprendiam, né? Então, ele toca num ponto de comportamento como dois pilares do sucesso financeiro em investimento. Aí o autor aqui do livro fala: e posso garantir que isso também se aplica às finanças do dia a dia. Então, assim, é o comportamento no dia
dia. Então, o autor no livro, ele conta, né, assim, sobre essa questão da educação financeira, que não é especificamente só para as pessoas que têm o conhecimento, mas para qualquer outra pessoa, de qualquer outra área, consegue ter também. Então, eu vou compartilhar com vocês, até como uma forma de incentivo do autor desse livro, André Bonner, né, ele vem falando sobre essa questão. Ele diz o seguinte assim, ó: quero lhe mostrar que o domínio do tema está acessível para qualquer pessoa, de qualquer área de formação e em qualquer situação. Viu que ele fala? De qualquer área de formação, qualquer situação. Aí ele continua dizendo: não sou alguém que estudou economia ou contabilidade e fez pós-graduação ou mestrado em finanças. Aí ele conta: sou exatamente como a maioria das pessoas, talvez como você, que não teve a oportunidade de se instruir financeiramente e teve que aprender pelos caminhos mais tortuosos, via tentativa e erro, na vida real. Independentemente de sua formação e de sua situação em que você esteja agora, é possível dar uma reviravolta na sua vida financeira. E ele fala até do livro, né? Que esse livro certamente vai lhe oferecer ideias preciosas que vão iluminar a sua jornada. Então, esse é o livro, né? O livro de Finanças Pessoais, né? Finanças na Vida Real, de André Bonner. Foi um livro que eu ganhei de um amigo e esse livro me ajudou bastante e tem me ajudado, né? Ele abre, dá uma noção, uma abertura de mente assim com relação à questão do dinheiro. Fato muito importante que faz falta na vida das pessoas e muitas vezes quando faz essa falta causa muito sofrimento, né? Então, assim, a ideia do vídeo é justamente abrir essa mentalidade, né? Abrir essa mente sobre a questão financeira e poder dar uma olhada mais carinhosa, de uma forma melhor, para essa questão do dinheiro na sua vida. Então, esse é o quarto vídeo, né, Finanças Básicas, do canal Mentalidade e Emoções, que é a mudança de mentalidade e a forma como a gente lida com as nossas emoções é um caminho para começar a ter uma mudança comportamental e ter uma melhora na nossa vida. Então eu desenvolvi, né, esse canal justamente para isso, para poder compartilhar com vocês sobre o tema e dessa forma eu estou trazendo esses vídeos falando sobre a questão financeira. Por quê? Porque eu conheço algumas pessoas, dialogo com algumas pessoas e muitas delas têm esse tabu quando se fala em questão do dinheiro. Não é que a gente tem que entrar na vida pessoal de ninguém. Cada um tem sua vida particular, cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Sabe as suas condições, mas pelo menos despertar para ver como que está cuidando disso, como que está olhando para isso, é muito importante para ajuda nessa caminhada de uma vida melhor, tá bom? Então, não é o dinheiro em si, mas é o que ele pode te proporcionar, que ele pode proporcionar para sua família e a gente ter uma vida cada vez melhor e poder desfrutar melhor das coisas boas da vida, tá bom? Então, eu queria, assim, mais uma vez agradecer, desejar felicidades a todos da família e, se puder, se quiser, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, né? E vamos para o próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Valeu! Por acaso sou durona? Organizada? Não controlo nem a minha conta bancária.